Olá pessoal, a aula de hoje será sobre os tipos de reações químicas. Nessa aula iremos estudar apenas dois tipos de reações, a simples troca e a dupla troca, né? Então, reação de simples troca ou também pode ser chamada de reação de deslocamento, né? Ocorre quando uma substância simples reagem com uma composta, originando novas substâncias, uma simples e outra composta, né? Então, nós temos aqui A mais XY, né? É igual a AY mais X, né? Então, vamos lembrar como que a gente descreve uma reação química, né? Os reagentes e os produtos de outro lado, né? O reagente sempre do lado esquerdo e os produtos do lado direito, né? Então, um exemplo, né? Quando uma lâmina de zinco é introduzida em uma solução aquosa de ácido clorídrico, vai ocorrer a formação de cloreto de zinco e o gás hidrogênio vai ser liberado, né? Então, eu tenho zinco mais 2 ácidos clorídricos formando o cloreto de zinco mais o gás hidrogênio, né? Então, vamos lá. As reações de dupla troca, né, ocorrem quando uma substância simples, formada por um único elemento, reage com uma substância composta, deslocando essa última em uma nova substância simples, né? Então, eu tenho que A mais XY, A é o que? Uma substância simples, né? Só tem um elemento, né? Mais XY, que é uma substância composta, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou trocar, então vai ser A e X mais Y, né? Então, você vê, eu tenho a troca, então eu vou trocar, né? Os elementos, né? Formando uma nova substância composta e uma substância simples, né? No caso dessa reação, né? Então, eu tenho aqui o cobre, né? O sulfato de cobre, né? Vai formar o cobre, né? O zinco com o sulfato vai formar sulfato de zinco mais cobre. Então, eu tenho uma substância composta mais uma substância simples, né? Então, veja bem, eu tenho uma substância simples mais uma composta nos reagentes, vai formar uma substância composta mais uma substância simples. Bom, as reações de dupla troca, né? Dois reagentes reagem formando dois produtos, ou seja, se as duas substâncias compostas reagirem dando origem a novas substâncias compostas recebem essa denominação, né? Então, nesse caso, o que? Eu vou ter substâncias compostas, né? Então, B mais XY formando AY mais XB, né? Então, um exemplo, a reação entre o ácido sulfúrico com o hidróxido de bário produz água e sulfato de bário, né? Então, eu tenho aqui o ácido sulfúrico mais o hidróxido de bário, formando água mais sulfato de bário. Aqui é hidróxido de bário, formando água mais sulfato de bário, né? Então, veja bem, eu tenho substância o que? Compostas, são substâncias compostas. Mais um exemplo, né? O cloreto de sódio mais o nitrato de prata vai formar o cloreto de prata mais o nitrato de sódio, né? Então, aqui eu tenho outro exemplo, né? Veja bem, o ferro, ele vai se ligar, digamos assim, que ele vai se ligar com o cloro, né? Então, vai formar cloreto de ferro, né? E o hidrogênio vai ligar com o enxofre, né? Então, vocês lembrarem que o que são as reações, né? Elas nada se cria, nada se transforma, tudo se
nada se cria, né? Então, assim, os átomos que estão no reagente vão estar nos produtos. Eu tenho que um rearranjo dos átomos, né? E aqui ocorre o que é o rearranjo desses átomos. Que nem o cloreto, o ácido clorídrico mais o hidróxido de sódio formando o cloreto de prata mais a água, né? Então eu tenho que o rearranjo, né? Então eu vou arranjar dessa forma: o cloro com o sódio formando o cloreto de sódio, o hidróxido com o hidrogênio, né? Vai formar a água, né? Então eu tenho que sempre lembrar, gente, não vai aparecer átomo do além. Os átomos presentes nos reagentes vão estar presentes nos produtos. Bom, então a aula de hoje é isso. E as outras aulas nós veremos outros tipos de reação.